Boa noite a todos presentes. Boa noite também aos irmãos que nos assistem pela Web TV. Convido a todos para mais uma vez estudarmos uma página do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 16. Pode dar um toque, por favor? O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Acho que tem mais um toque ali. Só que nós vamos fazer o seguinte, o capítulo ele é extremamente extenso. Nós vamos nos prender a uma instruções dos espíritos, uma instrução de um espírito que é dada ao final do capítulo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre ao final, ele traz algumas instruções de alguns espíritos. E nós vamos pegar uma dessas instruções, que é intitulada, é o item 14, a Simone já pulou ali, mas é o item 14, e o item é o item 14, e o item desprendimento dos bens terrenos, tá, gente? Estava só esperando aparecer ali. Devagar, só mais um. Aí! É o item 14 do capítulo, desprendimento dos bens terrenos, né? Então, repetindo, só para nós não perdermos a linha de raciocínio. O capítulo é extenso, né? Fica aí para ser estudado na sua integralidade, em outras situações. Nós vamos nos prender em apenas um item, que já dá o que falar. Vocês podem, aliás, esse item ele poderia, inclusive, ser fracionado em vários estudos, né? Vamos adiante, então. O item, né, 14, ele vai ser um texto de uma pessoa que eu vou comentar ali, mas todo capítulo do Evangelho, ele sempre começa com uma passagem, sobretudo do Novo Testamento. Esse capítulo 16, ele começa com uma passagenzinha que está em Lucas, está também em Mateus, onde Jesus, através dos seus evangelistas, nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Antes de entrar ali no texto que a gente vai estudar, né, no item que a gente vai estudar, eu fiz questão de colocar essa passagem inicial, que é importante a gente saber o que significa aquele título, né? O que significa isso? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em primeiro lugar, Mamon é um termo hebraico, vem de um termo hebraico, que seria Mamon com M no final, que se a gente for interpretar ao pé da letra, significa riqueza material, cobiça, né? Ao pé da letra seria dinheiro, né? Dinheiro. Literalmente significa isso. Então, quando Jesus fala ali que não se pode servir a Deus e a Mamon, é importante que a gente tenha de imediato que ele quis dizer o seguinte: não podemos ao mesmo tempo servir para as coisas espirituais e materiais simultaneamente.
né? Uma dessas duas partes deve prevalecer em relação à outra, e vocês já imaginam qual é a parte que deve prevalecer em relação à outra. Então, quando ele fala não se pode servir a Deus e a Mamon, em outras palavras, não se pode servir ao espírito e, ao mesmo tempo, à matéria, né? Ou uma coisa ou outra. Acho que a gente pode passar, então, para o nosso item, que é o item 14, né? Desprendimento dos bens terrenos. Esse texto, né? Ele nos foi enviado através de Lacordaire. Lacordaire foi um padre, só de curiosidade, Constantino ali, Argélia, né? Cabe lembrar que, na época, no século XIX, a Argélia, ao norte da África, era uma colônia francesa, né? Então, estava sobre o domínio da França. Daí a mensagem ter vindo de Argélia. Mas Lacordaire foi um padre com uma oratória muito eloquente, muito coerente naquilo que ele falava, muito correto, né, nas suas colocações, que inclusive arrebatava ali, lotava a catedral ali, aquela igrejinha lá, né, Notre Dame de Paris. E Lacordaire, ele desencarna 2 anos antes daquela mensagem ali, 1861, que ele desencarna, a mensagem de 1863. Então, ele desencarna em 1861, e 2 anos depois ele nos envia, mediunicamente, esta mensagem que nós vamos estudar aqui. Não dá também para lermos a mensagem inteira, né? Que realmente dá 1,5 página, ou quase 2 páginas. Então, eu vou sintetizar o que ele quis nos passar ali. Eu vou pegar o que a gente costuma dizer, a ideia central e os principais tópicos da mensagem para a gente discutir. Mas a essência está logo no início, quando ele fala assim: vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Esse seria o início do texto. Bom, como é que nós vamos, então, organizar aqui o texto do Lacordaire? Eu vou dividir em alguns tópicos. Primeiro, a gente precisa discutir o que são bens terrenos, né? O que ele quis dizer ali com bens terrenos. Uma segunda questão é no que consiste despreendimento dos bens terrenos. O que significa isso? Terceiro, esbanjar a riqueza é demonstrar desprendimento dos bens terrenos? Você esbanjar tudo que você tem, isso significa um desprendimento dos bens? E tem uma quarta colocação que ele coloca também no texto. Colocação que ele coloca ficou horrível, né? Tem uma quarta situação que ele coloca no texto, que ele diz o seguinte: como devemos proceder se perdermos os bens que possuímos? Chorar, xingar nossa quinta geração, o que a gente faz se a gente perde aquilo que a gente tem? Então vamos lá, vamos tentar, né, pontuar em cima desses tópicos os nossos estudos. O primeiro ali é o que são bens terrenos, né? Então bota lá. O que são bens terrenos? Acho que tem um texto também. Mas antes de eu ler o texto ali, bens terrenos, ele vai nos alertar que não são apenas objetos, né? Carros, televisores, computador, smartphones. Ele vai nos chamar a atenção que o nosso corpo também é um bem terreno, não é matéria? Bem terreno é tudo aquilo que não é espiritual. Esse corpo aqui é matéria. Se é matéria, ele é um bem terreno.
Certa feita, um orador espírita até fez uma brincadeira que eu achei extremamente interessante, que ele disse que o nosso corpo é leasing, né? A gente faz um contrato de leasing. A gente usa durante o período que nós não somos donos dele, né? Ele está emprestado, né? No final do contrato a gente tem que devolver. O problema é como nós vamos cumprir esse contrato. Então o nosso corpo, ele também é um bem terreno. Uma vez eu também falei isso para um amigo meu. Eu falei assim, olha, o nosso corpo é um bem terreno. Eu falei assim, Eu falei assim, então tu faz o seguinte, Sérgio. Quando eu morrer, eu quero ser cremado e tu manda jogar as minhas cinzas no shopping. Eu falei, no shopping? Por quê? Para eu ter certeza que minha mulher vai me visitar 3 vezes por semana. 3 vezes ela vai estar lá presa. Eu falei, que é isso? Não fala. E não joga em shopping vagabundo, não. Eu falei assim comigo, me joga no barra shopping. Eu falei, tá bom, eu jogo. Eu jogo lá. Mas o corpo, na verdade, ele é um bem terreno. É importante. Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante a gente entender que nós não somos um espírito que tem um corpo. Isso é extremamente importante ficar claro. Nós não somos um espírito que temos um corpo. Na verdade, nós somos um corpo que temos um espírito. É o contrário, né? A nossa essência é o espírito. Esse é imortal. Esse corpo aqui, ele vai se deteriorar e vai ficar, mas o espírito vai seguir. Vai seguir adiante, né? Então nós somos, acho que eu falei o contrário. Né? Eu fiz isso de propósito, para ver se vocês estavam prestando atenção. É uma técnica que a gente faz em sala de aula, né? Na verdade, nós somos um espírito, que temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito, né? No texto ele fala assim, nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Tem uma frase que eu também acho fantástica, caixão não tem gaveta. Né? Eu vi um dia desse. Né? Sois depositários, tem que ser fiel, né? Não pode ser depositário infiel. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou. O contrato de leasing é um empréstimo, né? daí a relação. E tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Né? Ali é sempre aquele puxãozinho de orelha do que vem a ser caridade. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu sou caridoso porque eu dou isso, dou aquilo, né? Dou um valorzinho, não sei para onde e tal. Né? Na verdade, a gente só doa aquilo que está em excesso, que está sobrando. Né? E segundo ele ali, isso não é caridade, isso é nossa mera obrigação. Né? Muito bem. Vamos lá, vamos para o outro item. O que significa desprendimento dos bens terrenos? Acho que tem um texto também. Primeiro ponto, é sabermos que nós estamos aqui na Terra de passagem. Isso é extremamente fundamental também. Tem uma história que eu acho muito interessante, que é de um caixeiro viajante. Caixeiro viajante, para quem não sabe, era um termo que a gente usava antigamente. Não era da minha época, não, mas eu me lembro o pessoal daquela época falar, que eram vendedores, né, que iam de cidade em cidade vendendo. Né? Então, eles eram chamados de caixeiro viajante. Então, havia um cidadão que tinha essa profissão, e ele viajava, né, várias cidades. Certa feita, ele estava numa cidade pequena, né, sem muitos recursos, e, de repente, anoiteceu e ele não tinha como seguir viagem para a cidade seguinte. Então, ele resolve pernoitar naquela cidade. Ele resolve dormir, né, naquela cidade.
Mas a cidade era tão pequena, mas tão pequena que não tinha nem hotel, não tinha estalagem, né, não tinha lugar para dormir. E ele perguntou para alguma pessoa, assim, mas olha só, eu preciso passar a noite aqui, eu preciso pernoitar aqui. E aqui não tem hotel, como é que a gente faz? Como é que as pessoas fazem quando precisam dormir aqui? Aí alguém chegou para ele e falou assim, olha, faz o seguinte, tem um monge que mora numa casa ali, assim, assado, você vai lá, pede abrigo, que normalmente o monge abriga essas pessoas que precisam pernoitar. E assim ele fez. Então ele chegou, bateu na porta do monge, pediu abrigo, o monge deu abrigo para ele. E ele, quando entrou na casa do monge, não havia um bem, não havia um móvel. Não tinha nada, tinha só um lugarzinho lá que o monge dormia. Não tinha nenhuma casa, não tinha televisão, enfim, não tinha bem nenhum. Aí ele olha para aquilo ali e fala assim, ué, mas não tem nada aqui, não tem móvel nenhum aqui, tal. Aí o monge, não, eu tenho aqui apenas aquilo que eu necessito. Que é supérfluo, eu não tenho. Eu tenho apenas aquilo que eu preciso para sobreviver. Mas o senhor consegue viver assim, aqui, sem esses móveis, sem nada? Consigo. E o senhor também vai passar essa noite aqui sem esses móveis. Aí o caixeiro viajante fala para ele, mas eu estou aqui só de passagem. Aí o monge fala para ele, eu também. Então vejam qual era a visão de estar de passagem para o caixeiro viajante e para o monge. Ele sabia que esta existência dele era apenas uma vida entre duas outras, né? Ele sabia que ele também estava aqui de passagem. Ele estava dando muito mais valor à parte espiritual do que à parte material, né? Só um detalhe, que a gente falou do corpo ainda há pouco. É claro que a gente tem que cuidar desse corpo, né? Evidente, nós temos que cuidar desse corpo, até para evitarmos doenças. Já até estudamos isso até recentemente, que muitas das doenças estão atreladas ao nosso perispírito e tal, mas muitas doenças nós contraímos por irresponsabilidade nossa nessa própria encarnação, né? Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas também precisamos cuidar dele sem excesso. Sem excesso, né? Eu tenho visto hoje, nada contra, mas eu tenho visto gente que está indo para a academia malhar de manhã, de tarde e de noite, o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, né? E vai, eu não sei se vocês já perceberam isso, às vezes fica diante do espelho, né? E fica ali olhando, faz pose assim, faz pose assado, não sei o que e tal. Então temos que cuidar do nosso corpo, mas também sem excessos, né? Aliás, a doutrina espírita nos ensina isso, tudo com equilíbrio, né? Teve um desses que me perguntaram, a doutrina espírita proíbe fazer uma tatuagem? Não. Se alguém disser que a doutrina espírita proíbe alguém a fazer alguma coisa, primeiro sai dali que você não está na casa espírita, porque a gente não proíbe nada aqui. Tá? Agora, é evidente que tem que ter o bom senso de que tipo de tatuagem que você vai fazer, a quantidade, né? Enfim, né? É uma questão de bom senso. Você pode, obviamente, fazer, desde que seja com equilíbrio, né? Então, a gente falou do corpo, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? E é claro que a gente tem que relacionar também esses excessos aos bens materiais, né? Aos bens materiais. Certa feita, eu estava conversando com uma colega minha, uma amiga minha, e ela chegou para mim e falou assim, eu tive um problema com o meu celular ontem, o meu celular parou de funcionar. Parou de funcionar de repente, por isso que eu não te passei a mensagem, etc. e tal. Mas eu já providenciei hoje. Aí mostrou lá um iPhone, lá, não sei das quantas lá. Aí eu falei assim, pô, bonito, né? Pô, tu comprou esse aqui? Ela falou assim, não, eu peguei do meu filho. Eu falei assim, bom, mas tu deixou o rapaz sem o celular? Não, eu peguei de uns, que ele já tinha descartado, que estava lá na gaveta dele. Eu falei, como assim? Deixa eu ver. O que o filho dela tinha descartado, que ela pegou, era 10 vezes
mais moderno do que o meu. Eu falei, mas como assim na gaveta? Ele tem uns 20 na gaveta. Eu falei, uns 20? Uns 20, é separada do marido. Aí ela falou assim, não, o pai dele, assim que sai um novo, e essas coisas saem um novo a cada, sei lá, quanto tempo, né? Acho que não dá nem um mês, né? Toda vez que sai um novo, o pai dá um modelo novo para ele pega o outro e joga dentro da gaveta. Eu falei, pô, ele tem uns 20? Tem uns 20 lá. Eu falei, pô, tá bom, né? Esses jovens de hoje em dia, né? Pô, com quantos anos está o teu filho? 12. 12. Uma criança de 12 anos. É excesso. Concorda? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter um iPhone. É claro que tem. Aliás, hoje a gente não consegue mais viver sem isso. A gente não vive mais sem isso. Né? Eu juro que eu resisti ao máximo, mas não tem jeito. Né? Quando se tinha o tal do SMS, né, que as pessoas se comunicavam por mensagens, eu nunca na minha vida vou deixar de ligar para alguém para passar mensagem por escrito. Eu nunca na minha vida vou fazer isso. Aí surgiu o danado do WhatsApp. E hoje em dia a gente não faz outra coisa. A gente só se comunica pelo WhatsApp. Teve um dia que eu fui contar aqui o número de grupos, até comentei com fui contar o número de grupos, eu estava participando de 42 grupos. Era grupo de aluno, de professor, de não sei o que. Pô, juro, eu apaguei uns 30 e poucos, porque era só coisas que não serviam para nada. Né? Bom, enfim, né, nós precisamos, claro que nós temos que ter essas evoluções tecnológicas, mas, gente, 20 iPhones para uma criança de 12 anos tem um excesso aí. Tem um excesso. Né? E é esse excesso que ele está nos chamando a atenção ali. É desnecessário nós temos esse tipo de coisa. Né? Então, destinar o excesso à caridade. Bom, muito bem, vamos lá. Tem a terceira pergunta, né? Eu tenho que controlar aqui o tempo, né? Tá bom. O que significa desprendimento dos bens terrenos? Saber que estamos na terra de passagem. Isso ainda é a pergunta 2, né? Ali vou explicar o que eu acho que eu já falei. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar ela os interesses da vida futura. Vamos lá, vamos para a terceira agora? A terceira era esbanjar a riqueza, é demonstrar o desprendimento terreno. Acho que tem um texto ali também, Simone. E aí? Não é, né? Não é. Não é demonstrar desprendimento de esbanjar a riqueza. Com certeza, né? Se atirarmos fora tudo aquilo que a gente possui, isso é a visão da mensagem do Lacordaire, tá, gente? Eu estou me prendendo apenas à mensagem dele. Se atirarmos fora tudo aquilo que nós possuímos, nós vamos nos tornar o que ele chamou de mendigos voluntários. Nós vamos passar a ser uma carga para a sociedade. Nós vamos ter que ser sustentados pela sociedade. Então, não é simplesmente jogar tudo fora. Agora, esbanjar tudo que tem, que às vezes a gente ouve assim, eu não estou preso à matéria. Tá, não estou preso. Esse carro, por exemplo, aqui, daqui a um mês eu vou trocar ele. Não está preso, daqui a um mês ele vai trocar, mas vou comprar um mais novo. Né? Bom, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou. Mas não vou, não. Deixa para lá que nós estamos sendo extremamente bombardeados, sobretudo com a situação política do país. Né? Eu não vou entrar no mérito, juro. Não vou entrar. E o que eu mais vejo são as pessoas espraguejando, né, contra o governo, contra o Estado, contra a política, né, de um modo geral. Mas eu não vou fazer esse tipo de comentário, mas todo mundo já deve imaginar o que eu estou pensando.
Mas eu ouvi uma frase, nós tivemos a oportunidade de, há uns 15 dias, estar na cidade de Sacramento, a cidade do professor Eurípides Barçanufo, participando de um seminário, e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. A oradora, ela falou assim, o problema não está no Brasil, o problema não está no governo, o problema não está em Brasília, não está em nenhuma cidade brasileira, o problema está dentro das pessoas. Está dentro das pessoas. Está faltando caráter, moral. Está faltando amor, sobretudo. Né? Bom, mas deixa para lá. E esbanjar tudo que tem, na verdade, é uma maneira de fugir à responsabilidade, de aplicar aqueles recursos em prol daqueles que realmente necessitam. Né? É aquela pessoa ser, na verdade, um hipócrita. Ele vive apenas para gastar aquilo que, de repente, herdou da sua família. E se despojar de tudo, dar tudo, sem o amor, sem a caridade, não significa absolutamente nada. Isso nos foi alertado por Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, quando Paulo nos diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, seria apenas o bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que permita remover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro, se não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão, e as ciências têm o seu termo. É perfeito, o perfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é realmente perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Hoje, homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos o Mestre apenas através de um espelho. Mas um dia teremos sua visão de face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo o conhecerei, como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é extremamente coerente com o que nós estamos estudando aqui. Bom, o texto do Lacordaire, vamos voltar ao texto ali, ele nos diz o seguinte, desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido, é indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, ele está gastando dinheiro com ele próprio, ele está sendo egoísta, ele está gastando com ele. Mas quase sempre uma forma de egoísmo. Sugiro que vocês leiam o texto depois na íntegra, né, quando chegarem em casa, tá? Vamos lá, tinha a quarta pergunta, né, Simone? Então, vamos lá? Acho que tem mais um toque. Aí. Como devemos proceder se perdermos os bens que possuímos? E aí? Depende da relação que nós temos com esses bens. Simples assim. Né? Se nós estamos desapegados a esse bem, se nós o perdermos, o que a gente vai fazer? Dá sequência, né? Segue a vida, consegue o outro. Nós não podemos ter aquele sentimento de propriedade, de posse, né? Porque isso vai ficar aqui, gente. Não vai passar para o plano espiritual. Não adianta, não adianta. Se nós
não tivermos esse sentimento de posse, automaticamente não vamos sentir a perda do bem. É aceitar sem reclamar. Aceitar sem reclamar o que nos é dado. Que com certeza é o que nós necessitamos. Aí eu vou até no Velho Testamento agora, na citação de Jó, ele fala assim: Senhor, vós me deste, vós me tiraste. Que a vossa vontade seja feita. Quantas vezes na nossa vida nós não falamos essa frase, que seja feita a tua vontade? Quantas vezes falamos essa frase na nossa vida, gente? Que seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós aceitamos que seja feita a tua vontade? Hein? Vejam que eu falo nós, eu estou na primeira pessoa do plural, tá, gente? Mas com certeza nós precisamos reavaliar quais são as nossas propriedades, as nossas prioridades. Não tenho dúvida disso, né? Bom, vou ler o texto ali. Resiste, é isso mesmo, tá? Que está na segunda do plural, vós, tá? Resiste, com I mesmo, corajosamente ao abatimento, ao desespero. O Lacordaire é uma pessoa extremamente culta, então, obviamente, que o texto ele é um texto extremamente bem elaborado, como todos os outros do Evangelho, que resiste corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Vocês podem ter certeza disso. Quando a gente está passando por uma prova, a gente sempre tem alguma coisa para compensar aquilo ali. Não tenha dúvida disso. Às vezes a gente não entende essa compensação, mas às vezes lá na frente faz sentido, né? Às vezes vai fazer sentido na próxima encarnação. Ah, mas vou ter que esperar até lá. Somos espíritas? Somos. Então devemos acreditar na próxima encarnação, né? Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. É bom, eu também gosto de tocar nisso. Às vezes, as pessoas costumam guardar relíquias, né, daquelas pessoas que já desencarnaram, né? Guardar, esse aqui foi o sapato que minha mãe usou no casamento dela, só que a mãe já desencarnou há 50 anos, ela não vai usar mais aquele sapato, gente. Então, isso também precisa ser desprendido. Ficar preso a essas coisas materiais dos nossos entes queridos também não faz bem. Não é que não devemos guardar a lembrança da pessoa, não é isso, né? Mas às vezes é a maneira como a pessoa guarda aquela coisa, doa, né? Se desfaz daquilo, você vai se sentir bem melhor. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. O que eu tenho ali depois, Simone? Vê aí. Bom, olha só, a gente às vezes fala assim, nós temos que fazer isso, tem que ter desprendimento dos bens, né? Tem que ser menos materialista, tem que ser mais espiritualista. Às vezes a gente ouve isso numa palestra, né? A gente ouve isso numa palestra, aí às vezes a gente sai da palestra assim, caramba, eu vou ser Francisco de Assis a partir de agora. Não, a gente jura que vai sair daqui sendo Francisco de Assis. A gente dobra a esquina ali, a gente já esquece tudo. A gente age como materialista, mas não tem jeito, Nós estamos ainda nesse nível evolutivo, nesse grau evolutivo, né? Nós precisamos apenas tentar melhorar. Essa é a função da doutrina espírita, é nós melhorarmos, sobretudo moralmente. Se conseguirmos nessa encarnação melhorar, gente, já foi um grande passo. E nós tivemos vários espíritos que deram esse passo numa encarnação, né? Paulo de Tarso, que eu citei a carta maravilhosa que ele enviou aos Coríntios, né? Paulo de Tarso, um homem que era o perseguidor dos cristãos, depois foi o grande difusor, né, da palavra de Jesus. Santo Agostinho,
Vicente de Paula, Antônio de Paula, Francisco de Assis, que eu acabei de falar ainda há pouco. Enfim, nós temos inúmeros exemplos, né, de pessoas que conseguiram isso. Aí, às vezes, fala assim para mim, pô, Sérgio, mas esse pessoal está longe da gente pra caramba, né? Você querer achar que a gente vai ser Francisco de Assis, Paulo, está meio longe. Mas teve um pessoal mais próximo da gente que conseguiu, que talvez nos sirvam também de exemplo, né? Mahatma Gandhi, por exemplo, né, que a gente até comentou aqui na última palestra, que eu não lembro quando foi, mas a gente comentou, né, sobre o Mahatma Gandhi, que leva a Índia a independência, era uma colônia também inglesa, leva a Índia a independência sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Né? Fabricava sua própria roupa. Né? Certa vez ele foi já na condição de chefe de Estado da Índia, né? A Índia já independente, ele vai visitar Londres, é recebido pela rainha, né? E depois da comitiva da rainha, ele vestindo aquelas roupas que ele mesmo, né, tecia, né, e tal. Né? E aí ele passa por uma joalheria de Londres, né, e ele olha aquilo assim, e um dos assessores da rainha fala assim, olha, se o senhor se interessar por alguma, nós teremos um enorme prazer de lhe dar de presente. Ele disse, não, eu estou olhando porque isso aqui não significa absolutamente nada para mim. Não significa nada para mim. Aí, Madre Teresa, né, Madre Teresa de Calcutá, ela deixa o conforto do convento e vai trabalhar na rua. Ela vai trabalhar na rua, ela chega a ter um embate com a Igreja Católica para desenvolver aquele trabalho. Estava muito mais voltada para as questões espirituais do que materiais, não tem a menor dúvida. Ela poderia ter ficado no conforto do convento que ela tinha. Ela vai para a rua para justamente acompanhar. Né? A Irmã Dulce aqui no Brasil também fez algo extremamente parecido. Esse querido Chico Xavier, né, tem história, aí tem 50 histórias para contar dele aqui, mas tem uma que eu acho que cabe aqui, a história do relógio, não sei se muitos já devem conhecer, que ele estava lá, as pessoas iam falar com ele, né, iam agradecer, até que teve uma pessoa que deu um relógio para ele, um relógio de pulso muito bonito, muito valioso, folheado a isso, folheado aquilo. Ele disse, não, eu não quero receber. E a pessoa insistindo, eu chego, não quero receber, até que o guia espiritual dele falou assim, pega. Ele foi e pegou. 10 minutos depois veio uma senhora falar com ele, ele pergunta, a senhora está tomando seu remédio, não, fulana? Ela falou assim, seu Chico, eu comprei o remédio, mas eu não tenho relógio em casa, eu não consigo ver as horas, eu não sei qual é a hora que eu tenho que tomar o remédio, eu perco a hora do remédio, e aí não está fazendo resultado, eu não sei mais o que eu faço. A senhora fique tranquila, a espiritualidade já fez para a senhora, pegou o relógio, deu. Então ele recebeu o relógio num momento ali, em 10 minutos depois, ele se desfez daquilo que ele recebeu. Totalmente desapegado. Né? Poderia ter sido um homem riquíssimo em direitos autorais, não é verdade? 400 e poucas obras, não ganhou um centavo. De tudo que ele ganhou de direito autoral foi doado. Né? Vivia humildemente da aposentadoria dele, né? Numa casa bem simples. Né? Simplicidade foi a palavra que ficou muito na minha cabeça nesse seminário que nós fomos lá em Sacramento. Simplicidade, só isso. Né? Dr. Bezerra de Menezes, né? Amigo, fiel escudeiro do professor Eurípides, né, com quem trabalhava em conjunto, é conhecido como médico dos pobres. Doutor Bezerra dava a consulta, a pessoa não tinha dinheiro para comprar o remédio, ele ia lá, dava o remédio, comprava o remédio. Chegou ao ponto de que ele já não tinha mais crédito na farmácia de tudo que ele doava. Né? Teve o último bem que ele tinha era a senhora estava precisando de um remédio, ele não tinha mais remédio na prateleira, não tinha mais crédito na farmácia, e tinha que dar o remédio para ela, e ele, eu não sei o que eu faço. Quando ele botou a mão assim, ele viu o anel de formatura, ele tirou o único bem que ele tinha, o único bem que restava para ele, o anel de formatura. Não, tá aqui, ó, a senhora vai lá e vende o anel. Então nós tivemos exemplos de pessoas, né, que se desprenderam desses bens materiais. Não é fácil, é extremamente difícil, mas se nós sairmos daqui hoje, pelo menos um pouquinho mais reflexivos, né? de que, do momento em que entramos, olha, gente, eu já me dou por satisfeito.
né? Acho que nós já realizamos o nosso trabalho. Eu acho que é chegado o momento que a gente tem que parar de reclamar das coisas que a gente não tem e começar a agradecer as coisas que a gente recebe, tem, que é aquilo que a gente necessita. É o simples, é o necessário, não é o excesso. Eu vou terminar com uma mensagem. É de um espírito chamado Amélia Rodrigues. E foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem aqui é uma prece, uma oração, um texto, que durante muitos anos, ao terminar as suas palestras, o Divaldo lia, né, esta carta. Ele já sabia de cabeça, né, ele falava essa prece. Então eu vou ler, gostaria que vocês me acompanhassem e prestassem o máximo possível, e a gente termina o nosso estudo com essa carta que nos foi enviada mediunicamente. Agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver, pela honra de amar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanha a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos meus ouvidos, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem um tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade e solidariedade. Mãos que apertam as mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar, oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. Amor de pai, amor de mãe, de marido e esposa, de filho, de irmão,
de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão. Pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei, simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Muito obrigado, gente.